E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez dando continuidade aqui à série sobre o drama das Escrituras e hoje falaremos sobre o ato 2, a rebelião no reino, ou seja, a desconexão do homem para com Deus, conhecido também como a queda. Se você está aqui pela primeira vez, eu te convido a entrar aqui no card, olhar lá a nossa introdução sobre a obra e o primeiro ato que já foi estudado aqui conosco, que se refere ao ato da criação, o primeiro ato, o estabelecimento do reino, e depois volta aqui para nós darmos continuidade. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou pastor e teólogo, e como de costume eu gostaria de pedir aquela força a cada um de vocês. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, curtam, compartilhem para que mais conteúdos possam surgir a partir deste canal. Indo ao nosso conteúdo então, ato 2, a queda, a rebelião, a desconexão do homem para com Deus, mas não apenas do homem para com Deus, mas também do ser humano para com ele mesmo e do ser humano também para com a criação. E nós vamos então entender como se dá todo esse movimento. E aqui algumas considerações. Então, quando nós olhamos para o ato inicial, para o ato primeiro, a criação, o estabelecimento do reino, nós vemos que Deus ele coloca ordem naquilo que estava em desordem. E ele cria todas as coisas a partir da sua palavra, e a sua palavra também é a mesma coisa que a sua ação. Toda vez que Deus fala, ele age, e do nada ele cria todas as coisas. E o texto de Gênesis capítulo 1 ali, capítulo 2 também, que fala sobre o ato criacional, diz que essa criação era muito boa ao final de toda ela. Então, ela girava em harmonia, ela era equilibrada. Fauna, flora, ser humano, o relacionamento dele para com ele, o relacionamento dele para com Deus. Lembre-se do tríplice relacionamento pelo qual foi estabelecida a criação do ser humano, para se relacionar primeiramente com Deus, adorando-o, para se relacionar com o seu semelhante, o próprio ser humano, e também se relacionar com a criação. E nós perceberemos como isso é deturpado então na rebelião. Quando nós olhamos para a realidade do Éden, nós vemos uma realidade que anda numa harmonia sem igual. Nós ansiamos estar lá, aqui nas próprias palavras dos autores. E quando nós olhamos para o nosso mundo contemporâneo, nós vemos que há uma desordem, há caos, há muita destruição, há uma turbulência. E a resposta pela qual se passa então aquele ambiente bom, harmonioso, ao nosso que está destruído, está se deteriorando, é Gênesis capítulo 3, que fala da desconexão, da realidade onde o homem então decide querer ser senhor sobre a sua história. E é exatamente esse o ponto. A serpente ali, que é denominada lá em Apocalipse como Satanás, seduz o homem fazendo ele imaginar que ele poderia ser como Deus. Então veja, quando ela diz que a partir do momento que o homem comesse daquele fruto, ele seria conhecedor do bem e do mal. Na verdade, a grande questão ali é que a partir do momento que ele comesse daquele fruto, ele seria como Deus. E isso cresce no coração do homem e ele de fato tenta ser Deus sobre a sua história, ter autonomia. O grande ato aqui é o ato de querer dirigir a sua história de maneira que ele não obedece mais uma lei que é colocada para ele para abençoá-lo, que vem de Deus, mas que ele faz lei sobre si mesmo e segue essa lei. A autonomia tem esse significado auto, de em si mesmo ou para si mesmo, e nomia vem de nomos, que significa lei. Então o homem ele se coloca como parâmetro, fonte pela qual ele encontra resposta para o seu caminho, em detrimento daquilo que Deus havia estabelecido para que ele pudesse caminhar. Então veja que o homem ele se coloca como senhor da sua história, ele se coloca como Deus, ele esquece daquilo que vem do próprio Senhor e ele se torna então, a partir deste momento, deste ato de rebeldia, senhor sobre a sua história. E lembremos que há liberdade no homem para que ele pudesse fazer essa escolha. Da mesma forma que ele era habilitado a obedecer, ele também poderia não obedecer, porque Deus o cria com essa liberdade
E o homem faz o pior uso e ele causa ali uma verdadeira catástrofe. Então, quando nós olhamos para o ato criacional, aquilo que estava em desordem e caos, Deus põe ordem novamente e faz com que a criação seja muito boa. Agora, o ato do homem faz com que ela seja colocada novamente na posição de desordem. Veja que o tríplice relacionamento é completamente abalado pelo ato da rebelião. Então, a partir do ato da rebelião, da desconexão do homem, ele já não consegue se relacionar com Deus da maneira pela qual ele foi criado para se relacionar. O homem caminhava com Deus ali na viração do dia, no Jardim do Éden, mas agora há um afastamento. Mas há um desdobramento também desse relacionamento que é deturpado do homem para com ali o seu semelhante, a mulher, e há acusações entre um e outro, ou seja, aquele relacionamento também que era harmonioso, bom e perfeito é quebrado. Mas também é quebrado o relacionamento que era bom e perfeito para com a fauna e para com a flora. Ou seja, a natureza agora iria sofrer também dessa rebelião, desse caos. Ela iria padecer por conta do ato do homem. A mulher teria dores agora no parto e o trabalho não seria mais prazeroso. Seria agora também árduo e difícil de ser realizado. Então essa tríplice relação ela entra em um completo colapso. Inclusive Deus mata animais para que pudesse vestir com a pele desses animais o homem e a mulher. Tudo estava abalado. Como diz Eugene Peterson, é uma catástrofe, uma grande catástrofe, e agora está o homem, o ser humano, no meio de uma grande confusão. Então, diante de uma pergunta que a humanidade faz desde que ela se conhece por humanidade, se Deus é bom, por que existe tanto mal no mundo? E a resposta está em Gênesis 3. Deus, ele cria as coisas muito boas, ele cria o ser humano bom, ele cria as coisas, a natureza muito boa, a fauna também girava em harmonia, as coisas caminhavam em perfeito equilíbrio. Mas o homem, por seu orgulho, por almejar ser como o próprio Senhor, ele se desconecta do Criador e isso faz com que haja uma completa desarmonia. Então a resposta está no ato do homem. Deus ele cria as coisas boas, mas o homem faz um péssimo uso disso tudo. E por isso existe todas essas coisas as quais nós julgamos muito ruins. Catástrofes, doenças, pandemias, relacionamentos quebrados, ser humano que fere ser humano que faz um mau uso da fauna, da flora, e isso causa um desestruturamento muito forte em todo o reino cósmico, porque veja, da mesma forma como Deus ele cria todas as coisas, todo o cosmos, o ato de rebelião do homem afeta todo esse cosmos, porque o homem seria por cuidador de todas essas coisas, mas ele prefere querer ser Senhor de fato, como Deus é. No entanto, Deus não deixa com que essa história acabe por aqui. O pecado, a destruição, o caos e a desordem nunca tem a palavra final. Nunca é o ponto final. Mas Deus agora começa, a partir de Gênesis capítulo 3, uma ação. Ele vem em direção ao ser humano, a todo o cosmos, trazendo graça para que as coisas possam novamente ser restauradas. Deus age com imensa graça quando ele expulsa o homem e a mulher do jardim. Pode ser que pareça um castigo enorme, mas se você parar para pensar, veja, se o homem continuasse no jardim, ele também desfrutaria da árvore da vida, e ele seria ali, teria a vida eterna, ele desfrutaria deste alimento eterno. E como ele havia pecado e a sua natureza agora havia deteriorado e ele estava agora em um estado pecaminoso de rebeldia, de desconexão, se ele estivesse na presença da árvore da vida, ele estaria eternamente em desconexão. Ele estaria eternamente em estado de rebelião. Mas Deus faz com que eles saiam do jardim, não fiquem mais na presença da árvore da vida, até porque uma das consequências do ato de rebelião era que eles perecessem, ou seja, morressem. Mas é um ato de graça. E depois, quando Deus também mata os animais e veste o homem e a mulher com aquelas peles, também é um ato gracioso, mostrando que Deus está com eles ali, que Deus não iria abandoná-los,
que a herança deles ainda estava guardada e seria redimida a partir da promessa que é feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o descendente da mulher pisaria a cabeça do descendente da serpente. E isso aponta para o ato sacrificial e a vitória em Jesus Cristo, mas isso faz parte de um outro ato ao qual nós chegaremos ainda. Então é isso, esse é o conteúdo do vídeo de hoje, que isso possa ter abençoado a sua vida, possa te ajudar aí no entendimento de algumas coisas com relação a toda a instabilidade que nós sofremos na nossa realidade e entender que isso é por responsabilidade nossa mesmo. E que Deus, pelo contrário, Ele não destruiu, Ele está colocando em ordem novamente todas as coisas. Então Deus certamente é muito bom, muito poderoso, muito cuidador e Ele tem cuidado de todas essas coisas. Eu não sei se vocês perceberam, obviamente, mas estamos em um outro ambiente aqui. Eu não estou em casa, estamos viajando, eu, a minha esposa e o meu filho, que tá aqui! Olha quem tá comigo no vídeo hoje! Fala, eu sou o Ian Paulo, prazer em conhecê-los. Ficamos por aqui e aguardamos vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço e até mais!